Boa tarde, boa noite. Vamos começar hoje então o desenvolvimento embrionário, né? Depois daquele momento de fusão entre o espermatozoide e o ovócito, a gente tem a formação do zigoto, tá? Que é a primeira parte que ocorre. A gente viu até a parte do zigoto, né? Depois a gente vai dar continuidade a isso aí. Então, em geral, na mulher, a gente tem 38 semanas de gestação. Em geral, fala-se até 40 semanas para o bebê nascer, ou um pouco menos, mas a média é 38 semanas, então dá um pouco mais de 9 meses, né? A gente fala 9 meses, mas dá quase 10 meses de gestação. Desde a concepção, que é o momento onde essa única célula ovo vai dar origem a um ser humano totalmente perfeito e formado, né? Então esse tempo de gestacional. No entanto, o corpo vai sofrer grandes alterações não sofre grandes alterações durante o resto da sua vida. Então, depois que a pessoa nasce, ela basicamente cresce e proporcionalmente existem poucas alterações, né? Mas, principalmente no período embrionário, as alterações são extraordinárias. Vocês vão perceber aqui. Então, o período pré-natal, que é antes do nascimento, é o período desde a concepção até o nascimento, que se fala pré-natal. Vocês já devem estar habituados com esse nome, né? Antes de nascer, é o tempo decorrido entre a concepção e o nascimento. Então, desde que a concepção ocorre até o nascimento do bebê, é o chamado período pré-natal. Ele vai ser dividido em 2 estágios, tá? Deixa eu pegar a canetinha aqui, né? O estágio embrionário, que é esse estágio aqui, vocês estão vendo aqui até essa fase aqui, de 22, o bebê medir em torno de 22 milímetros, até a 8ª semana. Então, as 8 primeiras semanas a gente chama de período embrionário, é o período mais curto, que vai abranger em torno de 8 semanas. Já o período mais longo é chamado de período fetal, tá? Ele leva em torno de 30 semanas restantes. Então é bem visível que o período embrionário é bem menor que o período fetal, porém esse período é muito mais, não seria mais importante, mas as alterações são muito mais visíveis, né? É um período bem conturbado aí para a formação até a formação final do embrião se tornar um feto. Por isso que a gente costuma dizer que o problema na gestação não é a mulher ficar exposta a determinados agentes no final, né, da gestação. O problema é no começo, que é quando as alterações principais ocorrem, tá? E às vezes a mulher nem percebe que ela está grávida e ela está sendo exposta a álcool, a cigarro e outros agentes teratogênicos, que a gente chama. Então o período embrionário é excepcionalmente agitado, né? É isso que eu havia falado, é um período bem agitado, esse período embrionário. No final desse período, todos os órgãos principais já estão formados e o embrião. Terminou o período embrionário, o embrião já está pronto e os órgãos já estão formados. E a forma inicial do corpo tem uma aparência nitidamente humana. Então, até finalizar o período embrionário, né, esse ser humaninho aí ele não vai parecer muito humano, né? Mas no final ele vai estar bem visivelmente humano. E no período fetal ele é mais longo. E o que vai ocorrer no período fetal? Os órgãos do feto, tá, vai crescer e se tornar mais complexo. Então, basicamente,
o que ocorre no período fetal é crescimento. Então a gente dá muita ênfase aqui nas 8 primeiras semanas, principalmente nas 4 primeiras, que é o período mais agitado, é o período de maiores alterações. Então, aqui a primeira semana vai se chamar a fase que começa no zigoto, né? Que a gente já falou, vocês já viram, que é isso daqui, né? Até o blastocisto. Vocês vão ver o blastocisto lá no final. Então, todo mês, um dos ovários vai liberar, de uma mulher fértil, libera um ovo imaturo, ou ovócito, chamado ovócito, né? Que ele vai ser liberado aqui pelo ovário, tá? Ovário aqui, então, aquela fase que a gente viu, a ogênese, entra nas trompas através dessas digitações aqui, né? E o local de fecundação é aqui, como a gente falou, nesse terço final da tuba aqui. Então, a fertilização de um ovócito por meio de espermatozoide ocorre no terço lateral da tuba uterina, que é aqui onde a gente já viu, aqui nessa região. Vai ocorrer, é aqui que o espermatozoide encontra o ovócito. O ovócito fertilizado, que agora é chamado de zigoto, que significa união, é levado em direção ao útero. Então, o espermatozoide veio daqui, né, passou por todo o útero, achou a direção certa, passou pelas trompas, encontrou o óvulo aqui e agora ele volta. Agora ele faz o caminho contrário, porque ele tem que se implantar no útero, né? É o lugar que vai ser formado o embrião. Ao longo do caminho ele se divide repetidamente, produzindo uma divisão sempre sendo duplicada. De uma célula vira duas, de duas vira 4. No segundo dia de estágio a gente tem 4 células. No terceiro dia a gente já multiplicou milhares de células, porque vai ser nessa ordem: 2, 4, 8, 16, 32, por aí vai, né? Um crescimento exponencial, sempre sendo duplicado. Como não há muito tempo para o crescimento celular entre as divisões, as células resultantes ficam menores. Alguns já sabem que na meiose precisa haver o crescimento, mas aqui não há tempo. Então a célula começa uma célula grandona e daí vão dividindo em pequenas células menores. Isso daí é um momento que ocorre onde não há tempo, é um momento na vida do ser humano onde não há tempo de crescer essas células, elas apenas vão sendo divididas e diminuindo de tamanho, tá? Esse período de multiplicação celular, né, essa primeira sequência de divisão vai receber um nome chamado de clivagem. Então a primeira fase ali dessas divisões, desde que forma o zigoto até formar um próximo nomezinho que vocês já vão ver ali, essas primeiras divisões vão chamar clivagem, de quebra, né? É a primeira sequência de divisão e ela vai proporcionar grande número de células necessárias para criar um embrião, tá? E aqui agora vão surgir as células diferenciadas para isso. Em torno de aproximadamente 72 horas após a fertilização, a clivagem já gerou um agrupamento de 72. Esse número aqui não é bem exato, tá, pessoal? Ele pode ir de 2 a 3 dias, de 1 até 3 dias, mas coloca-se essa média de 72 horas, e nesse período vão ser formadas então 16, de 12 a 16 células. Essa célula, esse período é chamado de mórula. Eu deixei um link de um vídeo bem legal mostrando para vocês no microscópio a formação do embrião, toda a embriogênese de um anfíbio. No final vai formar um animal diferente, mas é interessante porque o começo ela é muito parecido. Então a célula fecundada ela vira 2, 4, 8, por aí vai, até no final desse primeiro
processo aí de clivagem, formar essa chamada mórula. O que é mórula? Quer dizer amora, né? Porque ela parece uma mora. Ela tem todos esses pontinhos aqui, ó, que lembram uma amora. Então no terceiro dia já tem uma bola sólida de células, a chamada mórula. Durante o quarto dia, a mórula, seu estágio atual agora consiste, então ela começa com 16 células e vai terminar no final do dia com 60 células aproximadamente. E é nesse momento que ela entra no útero, tá? Na fase de mórula, tá bom? Aí ela vai entrar no útero, tá? Aqui o desenho, tá? No final aqui, ao final do terceiro dia, já no quarto dia, ela já está entrando no útero, tá? Até então, ela não se fixou ao útero ainda, ela está viajando solta ali, né? Ela necessita, ela vai necessitar de um líquido na sua parte interna, né? Vai ser concentrado numa cavidade central, e aí a mórula deixa de ser uma massa maciça de célula e vai se chamar agora blastocisto, essa nova estrutura cheia de líquido que se chama blastocisto, que é blasto de botão, o broto, e cisto de bolsa. Então isso aqui é o blastocisto, tá? E o blastocisto é a fase que em que o embrião é implantado na parede do útero, tá? Então é no sétimo dia. Então, dando continuidade aqui, dois tipos distintos de células são evidentes no estágio de blastocisto, tá? Um agrupamento de células que está em azul aqui, né, que chama massa celular interna, tá? Um agrupamento de células, massa celular interna, agrupamento de células do lado da cavidade do blasto, cavidade blastocística, chamado de massa celular interna. E a camada de células que vai circundar tudo isso aqui, tá? Essa camada mais em rosa aqui, que é chamada de cavidade, que é uma cavidade chamada de trofoblasto, que é trofo de alimento, que nutre essas células, tá? Aqui vocês podem ver aqui, aqui a massa interna de células e em volta o trofoblasto com a cavidade blastocística. A massa interna formará um embrião, então o embrião surge basicamente dessa massa azul aqui, né, de células. Lembrando que é nessa fase, então, que o de blastocisto que ele vai ser aderido, ele vai adentrar aqui a massa celular interna formará o embrião e o trofoblasto, tá? Essa estrutura aqui em volta, célula que eu já havia falado para vocês, né? Trofoblasto, e ajuda a formar a placenta. Então quem ajuda a formar a placenta é o trofoblasto, estrutura que transfere nutrientes para a mãe da mãe para o feto. No estágio de blastocisto dura aproximadamente 3 dias, então é do quarto ao sétimo dia. Na maior parte desse tempo, o blastocisto flutua livremente na cavidade uterina, mas aí no sexto dia ele começa a se entocar, né? A se adentrar ali. Realmente a literatura coloca essa palavra entocar, como se fosse entrando numa toca na parede uterina. Então é no sexto dia aqui, como vocês viram aqui, eu já falei para vocês, ele começa a se entocar. Você vê como ele vai se adentrando aqui, né? Esse processo é conhecido como implantação. Então é só agora que o embrião se implanta na parede uterina. Então é esse processo chamado de implantação.
que vai durar cerca de uma semana. Na implantação, a camada de trofoblasto se corrói para dentro até o blastocisto inteiro se incorporar na parede uterina, que é como está aqui, tá? Então aqui do 6º dia até o 9º, né, é o momento é o momento onde ele consegue finalizar essa implantação, né? Então a implantação começa quando o trofoblasto invade a parede uterina. Primeiro aqui ele só está aderido, aí ele já começa aqui a invadir. E a implantação continua, a massa celular interna forma um disco bifilamentar. Então no 9º dia ele termina essa implantação. Aí só para deixar claro para vocês, então essa é a primeira semana, né? Sobre a dúvida que algumas pessoas têm sobre gêmeos idênticos ou gêmeos univitelínicos, né? Em algumas gestações vai ocorrer então isso, onde a massa celular interna de um único blastocisto se divide em duas durante os primeiros estágios de clivagem da primeira e da segunda semana. Então é nesse momento aqui, ó, que a massa celular interna se divide mais ou menos no 6º dia, então já começa a se dividir de forma que vai formar que vai gerar um par de gêmeos, né? Isso produz gêmeos idênticos, também chamados de monozigóticos, né, ou univitelínicos, que é porque monozigótico é produzido de um zigoto só. Lembra? Só foi formado um zigoto. E aí foi formada a mórula, aí a blástula, e nesse momento da blástula aqui é que o blastocisto que formou, que dá origem a esses dois indivíduos aí, esse que inicia na verdade, ó, de gêmeos. Então no mundo inteiro a taxa de natalidade de gêmeos idênticos é apenas de 1 para 1000 nascimentos. Então 1 a cada 1000 nascimentos são gêmeos. Pessoal, eu vou finalizando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado. A gente semana que vem começa a segunda semana, tá? E assim por diante. Depois terceira, quarta semana. Obrigado.